A nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as vias de administração de medicamentos. Então, a administração de medicamentos, ela deve ser feita com eficiência, com segurança, responsabilidade e assim a gente vai conseguir atingir o efeito terapêutico, que é o que a gente quer, que a gente busca, mostrando uma evolução do quadro clínico do paciente. Então, toda a administração de medicamento tem que ser feita com segurança, com responsabilidade, com cuidado, para que a gente possa atingir o objetivo que é o efeito terapêutico desejado. Para isso, um cuidado que a equipe de enfermagem precisa ter é sempre fazer a conferência dos 5 certos. O que é os 5 certos? É conferir o paciente, é o paciente certo que eu estou indo administrar a medicação? A medicação é certa? É essa medicação mesmo que eu estou levando para administrar no meu paciente? A dosagem certa, é essa mesma dosagem? É essa mesma? É um comprimido dessa medicação? São 2? A via de administração, a via é essa mesmo que o médico prescreveu? E o horário certo. Então, os 5 certos, gente, é o paciente certo, medicação certa, dosagem certa, via de administração certa e horário certo. Sempre que você for administrar uma medicação, é importante sempre conferir os 5 certos no prontuário do paciente. Ou seja, o profissional médico prescreveu a medicação e eu vou conferir depois que eu já reuni todo o material antes de fazer a administração. É um cuidado de enfermagem que precisa ser trabalhado e feito todos os dias. Então, nós temos algumas vias de administração, como por exemplo a via oral. A via oral é a via mais comum, porque não é só a equipe de enfermagem que faz a administração de medicamentos. Todo mundo hoje nas casas da gente toma medicação via oral. Então, a via oral, ela é a via que tem a absorção intestinal e a absorção sublingual muito simples. Nós temos a via retal, né, que é muito comum o uso de supositórios, principalmente em crianças e idosos. E a via parenteral, que é a via que a equipe de enfermagem faz dentro do ambiente hospitalar, que é a via intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa que nós vamos trabalhar no dia de hoje. Então, a via oral, ela é a via mais fácil para administrar a medicação. Ela é uma via segura, não requer uma técnica estéril, né? E também não precisa de técnicas estéreis na hora da preparação da medicação. Claro, é importante que você esteja com as mãos limpas, com as mãos higienizadas, antes de pegar no comprimido que você vai entregar para o seu paciente. Nessa via, os medicamentos eles podem ser comprimidos, podem ser drágueas, podem ser cápsulas ou líquidos. Às vezes as pessoas têm dúvidas, o que é um comprimido, o que é uma cápsula, o que é uma dráguea. Existem diferenças entre elas. Se você já tem algumas medicações que elas vêm em umas cápsulas gelatinosas. E às vezes vou dar o exemplo da amoxicilina, né, que ela é bem comum, ela vem numa cápsula, um ladozinho azul ou roxo e o outro laranja ou vermelho. Então, aquele princípio ativo está dentro da cápsula. Aquela cápsula ela vai proteger o princípio ativo da medicação do ácido clorídrico do meu estômago. Por isso que você não pode abrir e engolir o princípio ativo. Tem que tomar dentro da cápsula para que você consiga ter o efeito desejado da medicação. São absorvidos principalmente pelo estômago e pelo intestino. A absorção da medicação ela começa ainda na boca. Né, vai pelo estômago e termina no intestino, que é o principal órgão que faz a absorção das medicações. A via retal é uma outra via de administração. Né? Ela é uma via que protege os fármacos da inativação gastrointestinal, porque somente 50% do fluxo venoso tem acesso à circulação porta, mas também tem desvantagem. Toda medicação tem uma vantagem e desvantagem. No caso da via retal, a sua principal desvantagem é porque a absorção ela é incompleta. Um exemplo muito comum de administração via retal são os supositórios, as lavagens intestinais, o uso do clistenema, né, que são soluções para promover, desobstruir o trânsito intestinal. Nesse caso, também tem a questão do incômodo, né? O paciente ele precisa estar em decúbito lateral esquerdo, com a perna direita flexionada, para que a posição seja ideal e a gente possa estar fazendo a administração da medicação. Então, são medicações que não passam, porque como é via retal, não passa pelo efeito do gastrointestinal,
né? Então não vai passar, não vai ter essa demora. Por isso que quando você toma um comprimido, uma medicação, ela demora um certo tempo para fazer efeito, porque ela vai passar por todas aquelas etapas até ser metabolizado e absorvido. Medicações que são feitas por uso tópico, não, o processo de absorção é mais rápido. E aí, a via parenteral. Então, para a gente começar a entender a via parenteral, eu coloquei a figura mais ou menos de uma seringa para que a gente possa entender o corpo da seringa, porque é um instrumento que eu vou trabalhar o tempo todo para fazer medicação. Então, a seringa, ela tem um êmbolo. Esse êmbolo, a gente precisa tomar cuidado na hora de pegar na seringa e não estar tocando no êmbolo, porque senão você vai contaminar a medicação, se você ficar tocando no êmbolo. Tem o corpo, né, que vai ser a seringa, ela é toda graduada em milímetros, para a gente poder aspirar a quantidade correta e prescrita pelo médico. Vai ter o bisel, a haste e o calibre da agulha. A agulha, geralmente, a agulha para adultos, a gente usa geralmente a 25/7, ou 30/7, ou 30/8. Então, vocês vão aprender que a gente usa muito essa questão dessa numeração. Quando você fala numa agulha 30/7, que eu dei esse exemplo, o que é que eu estou querendo dizer? Que 30 é o comprimento da minha agulha e 7 é exatamente a largura daquela agulha. Então, quanto maior, se eu uso uma seringa 30/8, é porque o comprimento é igual, mas a largura dela vai ser um pouquinho maior. Em que situações eu uso largura maior? Em medicações que são intramusculares mais profundas e eu preciso usar um calibre maior. Então, precisamos aprender também os tamanhos de agulhas e tamanho de seringa na hora de fazer a administração das medicações. Então, a via intradérmica é uma via muito simples. É uma via que você vai fazer, e uma via restrita, a gente não faz muitos volumes. O máximo que eu posso fazer é até 0,5 mililitros. É muito usada para fazer provas de tuberculose. Essa prova de tuberculose, que é o PPD, é uma prova que quase mais a gente não usa mais, né, por conta das reações alérgicas. Para fazer sensibilidade de algumas alergias, fazer dessensibilização e autovacinas. E o exemplo mais comum é a vacina BCG, que é a única vacina intradérmica que nós temos disponíveis hoje no mercado. Então, é aquela vacina que a gente pega somente entre a pele e o tecido subcutâneo, né? Bem superficial. Se vocês olharem no desenho, a própria seringa a gente inclina em torno de 15 graus para fazer a administração da medicação. A via subcutânea é aquela via que a gente vai usar entre a pele e o tecido gorduroso, que é o tecido adiposo. Então, é muito utilizada em pacientes que têm, por exemplo, diabetes, que fazem uso de insulina, que são medicações que a gente ensina o paciente, inclusive, a fazer dentro de casa. Por quê? Porque é uma administração muito simples. Então, na via subcutânea, a gente vai optar em fazer em locais em que a gente tem tecido adiposo em maior quantidade, que é exatamente nessa região que vocês podem olhar no desenho. Nessa região da barriga, que a gente tem um tecido subcutâneo maior, nessa região aqui atrás do braço, na região das coxas, não é no músculo, é no tecido subcutâneo. Também é muito usado em vacinas, como vacina do sarampo, que são medicações subcutâneas. Já a intramuscular, ela é uma medicação mais profunda, então eu preciso chegar no músculo. Então, nesse caso, quando a gente vai administrar, a seringa ela é usada em 90 graus. Então, o músculo tem que ser um músculo que seja bem desenvolvido. Geralmente, os músculos mais usados são o deltóide, que é o do braço, o glúteo e o músculo da coxa, o vasto lateral ou o reto lateral. Mas o mais usado ainda é o glúteo, por quê? Porque é o maior músculo que nós temos para fazer a administração de volumes. Então, na região deltóide, no braço, a gente só pode fazer até 3 mililitros. Apesar que existem medicações que têm 3 ml que eu não posso fazer no deltóide. Por quê? Porque são medicações que podem ocasionar abscessos. Então, eu sempre oriento que no deltóide a gente só faça a medicação até 2 ml. Acima disso, escolho o glúteo, porque é um músculo maior e que aguenta um maior volume. Na via endovenosa, é a via que a gente vai fazer na veia. São medicações que a gente faz diretamente na corrente sanguínea. É a via que tem o efeito desejado mais rápido,
mas também é a via mais perigosa, porque uma vez administrado, você não consegue tirar mais a medicação dentro do organismo. Por quê? Porque imediatamente quando você faz a medicação na corrente sanguínea, ela atinge a circulação sistêmica, passa por toda a circulação sistêmica e aí depois é bem complicado para você reverter uma situação dessas. Então, geralmente, quais são as veias que a enfermagem mais utiliza? As veias do braço, né, e as veias aqui dessa região do antebraço. Quando a gente vai escolher uma veia para acesso, o ideal é que você escolha as veias mais próximas do coração. Quanto mais próximas do coração, mais rápido chega na circulação sistêmica. Por que não escolher veias lá nos pés? Às vezes a gente vê, é muito comum você ver em criança, às vezes, um acessozinho no pé. Em último caso, não conseguir um acesso no braço, a gente vai tentar lá, mas não é o ideal, porque o pé já está muito longe do coração. Então, por isso que o membro escolhido deve ser sempre o braço. Então, quando a gente vai fazer a medicação, precisamos evitar as articulações, apesar que hoje a gente utiliza dispositivos, que é o gelco, que não tem problema eu fazer uma articulação, porque não é mais uma agulha, é um silicone, mas mesmo assim é incômodo para o paciente. A gente precisa escolher regiões que não tem articulação para ser mais fácil para o paciente. A indicação de uma via parenteral é porque tem um efeito, um mecanismo de ação mais rápido e imediato. Posso injetar vários volumes. Aqui é uma via que você pode fazer vários volumes, em grande quantidade. E também substâncias irritantes que o tecido não suporta, no sistema endovenoso já pode ser feito. Obrigada.